Olá, bem-vindo ao Entrevista, nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, trataremos da meta 5, que fala da questão da alfabetização na idade certa. E a nossa convidada de hoje é a professora Nilma Fontanive, coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Sesgran-Rio. Vamos primeiro escutar a meta. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, Antônio. Muito obrigado pela prazer presença. Estar aqui com você. Um prazer. Muito obrigado. Bem, na discussão dessa meta, na construção dessa meta, houve um grande debate a respeito qual era a idade, qual era o ano que a gente deveria esperar que as crianças, que se cobrasse que todas as crianças estivessem efetivamente alfabetizadas. Então, havia quem dissesse que a gente tinha que antecipar isso. O terceiro ano do ensino fundamental, 8, 9 anos de idade, é muito tarde. A gente deveria estar tratando de 6 anos. E havia até quem dissesse que não tinha que estipular meta nenhuma, idade nenhuma. Qual a sua opinião sobre o assunto? Não, eu concordo. Eu acho que terceiro ano do ensino fundamental é tardio. Eu acho que nós devemos antecipar a meta. Até porque, você veja, 80% das crianças brasileiras já frequentam a educação infantil. 4, 5 anos estão na escola. Se você botar mais 3 anos, são 5 anos de escolaridade. Então, acho que a expectativa que a gente tenha é que as crianças se alfabetizem no final do segundo ano. Elas estarão com 8 anos. Veja, no terceiro ano estarão com 9 ou quase 9. Então, eu acho que está tardio. Eu acho que é importante antecipar a meta para a idade de segundo ano do ensino fundamental, em torno de 7, 8 anos. E para não deixar que a gente chegue até ali aos 8 anos de idade, 9 anos de idade, com a criança analfabeta. O que a gente tem que fazer antes? Quando que deve começar o processo de alfabetização? Em que idade? Olha só, eu acho assim, existe uma tradição brasileira. O Brasil tinha as crianças matriculadas nas classes de alfabetização, pelo menos no Rio de Janeiro, isso era universal, né? No município, com 6 anos. Então, eu acho assim, a idade do estabelecimento das condições, né, o que a gente chama da prontidão para a aprendizagem da leitura e da escrita, se estabelece com 4, 5 anos com a educação infantil. 6 anos ele começa o processo de alfabetização, que deve estar concluído no final do segundo ano. São 2 anos de ciclo. Seria, assim, mais do que suficiente. Mesmo para uma criança, filhos de pais de escolaridade muito precária, mesmo nessas condições, é suficiente? A escola, com condições, conseguiria resolver isso? Com certeza, com certeza. Porque, veja, os déficits de aprendizagem, eles são cumulativos, né? Então, a criança nessa fase, ela está pronta para aprender. Se ela teve um bom período de educação infantil, em que ela estabeleceu alguns critérios importantes, coordenação motora, coordenação visomotora, lateralidade, tem brincadeira de bater palma, de tocar instrumentos, ela está preparada para discriminar som e imagem. Então, ela começa com 6 anos um processo de alfabetização tranquilo, que se consolida, vamos dizer, no ano seguinte. Então, acho que 1 ano seria pouco para qualquer criança de qualquer classe social. Mas eu acho que com 2 anos estaria tranquilo. Então, seria importante avaliar nesse final de segundo ano para impedir, né, que no terceiro ano haja crianças reprovadas. A gente está vendo que a reprovação nesse ciclo de alfabetização de 3 anos está acontecendo no final do terceiro ano. Professora, falando um pouco sobre a viabilidade dessa meta, nós temos aí algo em torno de 30% das crianças que ainda não estão alfabetizadas nesse período que a meta exige. É viável, é possível chegar até o final do PNE com 100% de alfabetização? Com certeza. Eu acho que tem que ter foco, eu acho que tem que ter uma avaliação antes que essa idade, né, se complete para poder evitar esse fracasso. Eu não vejo nenhuma dificuldade, né? As crianças se alfabetizam. O processo de alfabetização é um processo bem orientado, mas é um processo natural. Eu não vejo dificuldades. A meta pode ser atingida. Tem que, de fato, avaliar. E acho que tem que tentar evitar a reprovação tardia nesse terceiro ano. Eu acho que teria muitos ganhos se nós deslocássemos a avaliação nacional da alfabetização para o final do segundo ano. Aí nesse terceiro, quer dizer, então haveria um tempo ainda para a criança consolidar, né, o seu processo de aquisição de leitura. Agora, a gente está falando aí de um desafio enorme também do ponto de vista regional. Temos várias realidades e sobre isso nós temos uma pergunta de uma professora. Vamos escutar.
Eu sou Michele Adum, responsável pelo benefício de educação continuada da Associação Beneficente dos Professores do Estado do Rio de Janeiro, né? E sobre o PNE, eu gostaria de perguntar, pegando a diretriz que pretende erradicar o analfabetismo no Brasil, né, como é que isso vai ser nivelado em todas as culturas, né, em todos os estados que nós temos, para que possa ser um plano de ação comum a todos? Bem, pergunta da professora, claro, ela pode ser interpretada também como uma pergunta. A gente tem uma meta específica para o analfabetismo adulto, mas aqui a gente está falando da alfabetização de criança, ou seja, está falando em fechar essa torneira. Então, dentro desse contexto do nosso tema aqui da Meta 5, como fazer um plano em que a gente efetivamente, em todos os estados e todos os municípios, a gente realmente consiga garantir que toda criança se alfabetize? Na verdade, assim, o que a professora coloca já está tarde, né? O adulto é aquele que não se alfabetizou na infância. Nós não podemos ter essa situação mais nesse país, nunca mais. Então, nós temos que impedir que o adulto vire analfabeto porque ele tem uma escola de baixa qualidade ou ele não consegue se manter nela e se evade. Então, isso não pode existir. E começa na alfabetização. Nós temos que garantir o sucesso da criança já nos seus primeiros anos escolares. Não é isso? Então, eu acho que o que importa é fechar a torneira, como você falou, impedir. Claro que o Brasil tem uma realidade muito perversa, né? A diversidade regional... No outro dia, eu estava num programa aqui mesmo, no Futura. Assim, qual é o principal problema da educação brasileira? Assim, é esse desnível entre os estados e os municípios. Quer dizer, basta a criança nascer no Nordeste, que está fadada a uma educação de baixa qualidade, ou nascer no Norte, ou ao contrário, ela está no Sul, no Sudeste, ela vai ter uma educação melhor. Isso é absurdo, é muito perverso. Então, eu acho o seguinte... garantir um acesso à escola, né, a permanência da criança na escola, com todos os mecanismos possíveis para que ela não se evada, né? Fazer um bom plano de alfabetização para essa criança, acompanhar, avaliar precocemente, eu estou então botando para o 2º ano, e garantir que as crianças que não tiveram, né, o seu processo bem sucedido tenham uma recuperação para que ela não fracasse. O que importa é que ela não fracasse. Claro. Agora, professora, nessa questão da alfabetização, tem uma discussão enorme sobre métodos. Claro que em toda a educação, em toda etapa, a gente discute muito método, mas na alfabetização essa guerra parece ser mais frequente, volta e, enfim, não está superada. Qual é o método? Primeiro deve partir de uma política pública estabelecer um método e se esperarmos isso, qual seria o método melhor para alfabetizar as crianças? Essa é uma pergunta complicada mesmo. Olha só, eu diria a você o seguinte, qualquer método funciona desde que, né, o professor esteja preparado para usá-lo, há um material didático adequado e a criança seja acompanhada. Eu acho que essa disputa entre os métodos fônicos e os métodos ditos globais, ela pode ter um sentido acadêmico, mas na prática ela não se prova como uma discussão importante. Deixa eu te dizer. Há uns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, nós fizemos um experimento no Rio Grande do Sul, usando 3 métodos distintos de alfabetização. Isso é um experimento controlado, com uma amostra significativa de cada método. Talvez a amostra tenha porque os municípios ou as escolas podiam escolher um método com o qual se identificavam mais. Então, trabalhamos com 3 métodos, não preciso dizer quais, e o que ele mostrou? Qualquer dos 3 funciona. Havia sucesso, 80% de crianças alfabetizadas, em qualquer dos 3. Então, não havia uma diferença significativa em favor de um ou outro método. Então, isso prova o seguinte, qualquer dos 3 métodos, eles tinham material didático do professor, eles tinham capacitação do professor e eles tinham supervisão nas salas de aula. Com esses 3 elementos, qualquer dos métodos vai funcionar. Então, o que não pode é, primeiro, o professor ser jogado sozinho numa classe de alfabetização sem nenhum apoio. Ele seja treinado, que ele tenha um material didático, que ele se sinta confortável de usar e que ele seja acompanhado com a supervisão. E que essa criança possa ser avaliada. Não precisa ser prova, ela pode ser observada, como é que ela está reagindo, né? Fazendo as suas lições, trabalhando em grupo. Então, isso resolve. Isso resolve. E voltando a essa questão da avaliação,
A gente já teve uma experiência, a primeira experiência acho que global, nacional de avaliação da alfabetização foi a Provinha Brasil, que era mais um instrumento diagnóstico para as escolas. Depois aí tivemos a prova ABC, do Todos, e agora um instrumento oficial, digamos. Mas, de qualquer jeito, a minha pergunta é, como fazer com que isso, além de ser importante, claro, para monitorarmos, para sabermos o estado dessa meta no Plano Nacional de Educação, o que fazer para que isso se torne um instrumento de diagnóstico, de uma ferramenta para mudar práticas de sala de aula, para corrigir problemas para o professor? Então, garantir que o professor tenha a devolutiva dessa avaliação, garantir que chegue a ele de maneira clara, concisa. O que as crianças da turma dele, claro, vai ser um ano seguinte, não aprenderam, o que falta? E a assistência técnica tem que chegar nos locais onde não há sucesso na aprendizagem. Nós não podemos permitir mais, né, que, com tanto diagnóstico, não haja um tratamento adequado. Então, eu acho que agora a Avaliação Nacional da Alfabetização, né, que é a ANA, aplicada anualmente justamente para cumprir o pacto, né, para poder cumprir legalmente o que foi previsto no PNAE, no Plano Nacional de Alfabetização da Idade Correta. Então, que chegue à escola e que diagnóstico tem. Agora, o que precisa realmente é ter um foco, né, para que não haja fracasso. Mas como é que chega à escola? A minha pergunta é um pouco também em termos práticos. É o quê? Vem um documento do MEC, vem uma equipe da secretaria discutir caso a caso? Como que isso chega? De que forma tem que chegar para que isso seja entendido pelo professor e se transforme em novas práticas? Pois é. Deve chegar, né, um boletim, né, quer dizer, uma descrição com das aprendizagens identificadas naquela turma com cada criança. Deve chegar esse boletim, né? E deve ter impresso. Eu acho que tem que chegar um pouco mais. Há um esforço do INEP agora, junto com um grupo de pessoas que estão auxiliando, a chegar isso num programa aberto de educação à distância, né? Numa possibilidade do professor se conectar e ver os resultados. Eu acho que todos os meios são válidos. Então, fazer pequenos filmes, divulgar na grande imprensa que nível de alfabetização. Veja, para o próprio pai, se o filho está alfabetizado, ele sabe fazer isto. Se você entregar isso, ele lê. Eu acho que tem que ser uma mobilização nacional. E é possível de muitas maneiras. Não necessariamente só aquela criança, mas para a grande empresa. Eu adoraria fazer um programa para as famílias. Quer dizer, entrar numa rede aberta, seu filho está alfabetizado, ele é capaz de ler esse trecho? Ele escreve um pequeno bilhete para se comunicar com você? Veja em que nível ele está. Vá à sua escola, procure o professor. Eu acho que a gente tem que fazer uma mobilização, Antônio. A gente vai conseguir. Vamos fazer, temos que fazer. Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que nos assistiu e voltamos com um próximo programa entrevista nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. Te espero lá.